Bem-vindos ao The Debate. Hoje os mercados estão com os olhos cravados na chamada super quarta. No mesmo dia teremos as decisões de política monetária, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, dois gigantes econômicos em momentos bem cruciais. A grande expectativa, na verdade, é que nada mude, que ambos os bancos centrais decidam manter suas taxas de juros onde elas estão. E é exatamente aí, que entra a nossa discussão. Essa pausa é um sinal de prudência, uma manobra necessária para não colocar em risco a luta contra a inflação? Ou é, na verdade, um excesso de cautela, um medo de agir que pode acabar sufocando o crescimento econômico? A minha posição é bem clara. Manter os juros agora é a única atitude responsável diante dos riscos que ainda estão aí, na mesa. Pois é, e eu já vou defender o exato oposto. Para mim, essa postura é conservadora demais e acaba ignorando os avanços que a gente já fez. Manter tudo como está agora é arriscar criar um freio desnecessário para a economia, sabe? É uma oportunidade perdida de recalibrar a rota. Vamos aos fatos, então. No Brasil, a decisão de manter a Selic, a nossa taxa básica de juros, em 15% me parece não apenas correta, mas indispensável. Sim, eu sei, a inflação de 2025 fechou abaixo do teto da meta e muita gente comemorou. Mas olha, olhar só para esse número geral é como ver que a febre do paciente baixou e ignorar a infecção que continua lá dentro, ativa. A composição do IPCA, o nosso índice de preços, é o que realmente acende o sinal de alerta. A inflação de serviços, que é historicamente a mais teimosa, ela simplesmente não cedeu o suficiente. E por quê? Porque ela é alimentada diretamente pela força do nosso mercado de trabalho, que segue aquecido, mantendo a demanda por serviços em alta e, consequentemente, pressionando os preços. E a gente não pode se esquecer da política fiscal, que joga contra. Programas de transferência de renda, aumento da isenção do imposto de renda, tudo isso coloca mais dinheiro no bolso das pessoas, o que é ótimo socialmente, claro, mas joga mais lenha na fogueira do consumo que a política monetária está tentando controlar. O alvo do Banco Central não é ficar abaixo do teto, é cravar o centro da meta de 3%. E as projeções ainda mostram que a gente está longe disso. Pausar agora é um sinal de firmeza, de compromisso com a tal da ancoragem das expectativas, ou seja, convencer todo mundo de que a inflação vai cair de verdade. Eu já vejo esse cenário de uma forma completamente diferente. Essa pausa, na minha opinião, é um erro estratégico. A gente está focando excessivamente em dados que demoram a reagir, como essa inflação de serviços que você mencionou, e perdendo de vista o quadro geral. A política monetária funciona com defasagens enormes. Ela é como um transatlântico, sabe? Você precisa virar o leme muito antes de querer que o navio mude de curso. O fato de que há pouquíssimo tempo o mercado esperava um corte de juros já em janeiro, isso mostra como a situação mudou. A inflação de 2025 abaixo do teto não é um detalhe, é a prova de que o remédio está funcionando. E se o remédio funciona, talvez seja a hora de diminuir a dose e não mantê-la no máximo. Temos ainda fatores externos que poderiam ajudar, como um dólar se comportando abaixo de 5,30, o que barateia importados e alivia a pressão nos preços. Mas essa janela de oportunidade pode ser fechada por pura inércia. E lá fora, nos Estados Unidos, a história se repete. O Fed também tem o mandato de preservar o emprego e a gente já vê uma divisão clara entre os seus diretores. Não existe um consenso de que essa postura tão dura é necessária. Uma pausa prolongada, tanto lá quanto aqui, pode ser aquele erro de cálculo que transforma uma desaceleração controlada em uma recessão desnecessária. Você fala em quadro geral, mas a resiliência da inflação de serviços é o quadro geral. Não é um detalhe técnico. É o reflexo de pressões salariais de uma economia que talvez esteja rodando acima da sua capacidade. Ignorar isso é um risco enorme. Se o Banco Central sinaliza qualquer tipo de relaxamento antes de ter certeza de que essa infecção foi curada, ele perde credibilidade. E quando um Banco Central perde credibilidade, as expectativas de inflação futura disparam. Aí o custo para controlar os preços lá na frente se torna muito, muito maior. É um erro que a gente não pode cometer. Mas aí é que está o ponto central da nossa divergência.
Esperar por essa certeza absoluta que você descreve é uma utopia. No momento em que a inflação de serviços finalmente mostrar um arrefecimento claro e definitivo, o estrago na atividade econômica já pode ser grande demais. O impacto de uma Selic a 15% é brutal e contínuo. É preciso ser prospectivo, olhar para frente. A queda da inflação cheia é o principal sinal de que estamos na direção certa. Insistir na dose máxima do remédio quando o paciente já mostra sinais claros de melhora é a receita para gerar efeitos colaterais piores que a doença original. Mas você não pode negar que os estímulos fiscais complicam enormemente esse diagnóstico. Como o Banco Central pode pensar em reduzir a dose do remédio se o governo, por outro lado, continua injetando estímulos que aquecem a demanda? Aí eu concordo que existe uma falta de coordenação, mas usar isso como justificativa para manter uma política monetária punitiva é transferir a conta para o lado errado. Além disso, essa visão do estímulo fiscal como puramente inflacionária é muito simplista. A gente está falando de famílias que usam esse dinheiro para comprar comida, para pagar contas básicas, não para especular na bolsa. O efeito na demanda é real, claro, mas o custo social de cortar esses programas seria infinitamente maior do que o benefício marginal que teríamos na inflação. Eu não estou sugerindo cortar programas, mas sim reconhecer o impacto deles. O mercado de trabalho que você enxerga como um sinal de resiliência, eu vejo como um foco de pressão inflacionária. É a clássica espiral salário-preços. O objetivo não é gerar desemprego, longe disso. O objetivo é desacelerar a demanda para um nível sustentável, compatível com a nossa capacidade de produção. Pense num motor de carro. Não adianta pisar fundo com ele em ponto morto. Só vai gerar barulho, superaquecimento e o risco de quebrar. Precisamos engatar a marcha e acelerar de forma sustentável. Os estímulos fiscais hoje atuam como se estivessem forçando o motor em ponto morto, obrigando o Banco Central a jogar água fria o tempo todo, quer dizer, a manter os juros altos. Espera um pouco, mas que espiral! Os dados mostram que o crescimento do salário real ainda está, em grande parte, recuperando perdas do passado. Não está descontrolado. Chamar isso de espiral me parece um exagero para justificar uma política mais dura. E essa sua analogia do motor. Um mercado de trabalho forte também significa mais gente consumindo, mais empresas vendendo, mais impostos sendo arrecadados. Ele é parte da solução. E eu te pergunto diretamente, qual a alternativa que você propõe? Forçar uma desaceleração que gere desemprego para controlar os preços? O custo social disso não é alto demais? A alternativa é justamente o que está sendo feito. Paciência. Manter a política restritiva até que a demanda se acomode a um ritmo que não gere inflação. O custo social de uma inflação descontrolada que corrói o poder de compra de todo mundo, principalmente dos mais pobres, é muito maior no longo prazo do que o custo de uma desaceleração temporária e controlada agora. É uma escolha difícil, mas é a escolha responsável. Eu discordo que seja uma escolha responsável. É uma escolha baseada no medo, e isso nos leva à questão da incerteza. Você diz que a incerteza justifica a cautela. Eu digo ao contrário. Mas é claro que justifica. Veja o caso dos Estados Unidos. A divisão de opiniões dentro do Comitê de Política Monetária deles não é um sinal de que está tudo bem para cortar juros. É um sinal de que ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe se a inflação foi domada de vez. Nesse cenário, o que um tomador de decisão prudente faz? Ele espera. Ele ganha tempo para analisar mais dados. Com todo respeito, dizer que a incerteza pede flexibilidade para cortar juros me parece uma aposta irresponsável. Na dúvida, o médico não dá alta para o paciente, ele pede mais exames. A pausa é isso, é pedir mais exames antes de liberar o paciente e correr o risco de uma recaída grave. Essa sua analogia do médico é boa, mas ela ignora o custo do tratamento. Manter um paciente internado na UTI quando ele talvez já pudesse estar no quarto tem um custo financeiro e emocional enorme. Cada mês com a Selic em 15% é uma carga pesadíssima para as empresas que querem investir e para as famílias que estão endividadas. Essa pausa não é um ato neutro, é uma ação deliberada de continuar apertando a economia. A divisão de opiniões que você menciona, tanto lá quanto aqui, reflete exatamente isso.
A percepção de que o remédio está começando a doer mais do que a doença. A incerteza deveria levar à agilidade, à capacidade de ajustar o curso rapidamente, e não à paralisia. E essa paralisia pode se tornar inércia. Mas no Brasil, a situação é ainda mais clara. As projeções de inflação do próprio mercado para este ano ainda estão bem longe do centro da meta. Qualquer corte agora seria visto como complacência, como um sinal de que o Banco Central desistiu do alvo. Isso desancoraria as expectativas num piscar de olhos e todo o trabalho duro dos últimos anos iria por água abaixo. A credibilidade é um ativo muito difícil de construir e muito fácil de destruir. Mas o mercado também nos dá outros sinais. Um câmbio que se mostra controlado, por exemplo. Isso não é um sinal verde que o Banco Central, por esse excesso de cautela, está simplesmente escolhendo ignorar. Manter a taxa em 15% com um cenário externo mais benigno é um desperdício. É perder a chance de começar a aliviar as condições financeiras e estimular um investimento produtivo, que é o que, no fim das contas, gera crescimento real e empregos de qualidade. Ficar parado olhando pelo retrovisor, focado na inflação de serviços de meses atrás, enquanto a oportunidade passa pela janela da frente, isso, para mim, é o verdadeiro risco. Em resumo, a minha visão é que as evidências de pressões inflacionárias persistentes são inegáveis. No Brasil, temos serviços resilientes de uma política fiscal que continua estimulando a demanda. Nos Estados Unidos, um mercado de trabalho que se recusa a esfriar. Diante disso, manter os juros não é uma escolha, é uma necessidade. É um ato de prudência indispensável para garantir a estabilidade de preços. E vale sempre lembrar, essa estabilidade não é inimiga do crescimento. Pelo contrário, ela é a fundação sobre a qual um crescimento sólido e duradouro pode ser construído. Ceder agora seria arriscar o alicerce do prédio. Já do meu ponto de vista, a conclusão é outra. Embora as preocupações com a inflação sejam válidas, a postura atual arrisca ser um erro de política que pagaremos caro. É uma visão que se prende a dados do passado e ignora os longos e variáveis efeitos da própria política monetária que já está em território contracionista há muito tempo. Uma abordagem que olhasse para frente, para o para-brisa e não para o retrovisor, começaria a preparar o terreno para uma normalização dos juros, evitando uma freada brusca e desnecessária na economia. Manter o pé cravado no freio quando o carro já está perdendo velocidade é a melhor maneira de fazê-lo parar no meio da estrada. A complexidade deste cenário deixa claro o tamanho do desafio que as autoridades monetárias têm em mãos, um equilíbrio delicado entre riscos de curto e longo prazo. E fica evidente que a dinâmica entre as decisões de juros, as ações fiscais do governo e as expectativas do mercado é um campo vasto, com muito mais a ser explorado nos dados que temos.